Caríssimos e caríssimas, aqui quem fala é o seu anfitrião Castilho e eu estou aqui com o meu amigo de sempre, Gan. Tudo bom, meu caro? Fala Castilho, tudo certo, cara? Mais uma semana aí de podcast. Mais uma semana, a gente está chegando aqui no nosso terceiro episódio do seu podcast semanal para você que, como a gente, tem sede de discussão sobre videogames, né? Que às vezes joga um jogo, não tem com quem discutir, mas está sedento para falar coisas sobre os jogos. O seu lugar é aqui no nosso canal, entre os Celotes e Sephiroths. Bom, a gente tem bastante coisa para falar hoje. Sempre. Como sempre, bem lembrado. Queria começar primeiro, sabe o que é, que eu tava lembrando esses dias, na época em que eu tinha, os meus 6 anos de idade, na época do glorioso jardim de infância. Se bem que já era um pouco depois, né? O jardim de infância é mais novo que isso. Jardim de infância não é isso aí não, Zé. Como é que Você é? tava no jardim de infância, você era meio atrasadinho. Tem. Mas olha lá, quando eu tinha os meus 6 anos de idade, que aqui a gente tinha um Super Nintendo e um Nintendo 64. E no Super Nintendo a gente jogava muito Super Mario Kart. O primeiro Mario Kart, o que inaugurou essa franquia que já tem vários jogos, até no Nintendo Switch, o console mais recente. A gente jogava muito Super Mario Kart e eu me lembro que o meu irmão, uma vez ele trouxe, um amigo dele veio aqui para casa e ele trouxe com ele o Mario Kart de Nintendo 64. A gente não tinha esse Mario Kart, então ele trouxe, a gente jogou um bocado. E na época eu pensei, cara, esses gráficos são maravilhosos. Assim, e não muito tempo depois, a Nintendo lançou o Zelda Twilight Princess, que quando eu tive a oportunidade de jogar no GameCube, eu pensei, a gente chegou no ápice de gráficos. Nunca vai ser melhor que isso. Era a coisa mais bonita que eu já tinha visto e que eu acho que na época eu achava que eu nunca ia ser superada. Mas é claro, isso tudo foi em 2006, né? Obviamente os gráficos já evoluíram bastante desde então, né? Já tem aí 2 gerações para frente dessa época minha de jogar GameCube. E os gráficos eles também evoluíram bastante, estão chegando hoje num nível impressionante. Né, tem aí a nova geração vindo com gráficos espetaculares também, que a gente não sabe como vai ser melhor do que já é agora. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque qual que é o nosso tema de hoje, Gamp? Gráficos são importantes? E eu já digo logo de Pelo cara, na minha opinião, são muito importantes. Só para já deixar a polêmica jogada, né, a discussão já iniciada. Esse é meu ponto. começar no debate aqui nós, né? Já começar no debate, mas inclusive eu vou então passar a palavra para você, porque eu sei que você está sedento para falar sobre esse assunto. Eu tô me coçando aqui, ainda mais que você falou agora que você colocou gráficos tão importantes aí. Eu acho que é bem, como é que chama? Superestimado, né? O valor de gráficos hoje em dia. Também não é uma, como é que chama isso? Não uma take, uma opinião muito nova assim também, né? Todo mundo fala isso, os gráficos são overrated, são superestimados, todo mundo fala isso. Mas, cara, eu acho, assim, questionável as decisões da indústria de colocar uma ênfase tão grande assim, e isso tem prejudicado, sim, alguns jogos, alguns desenvolvimentos de jogos. Mas a gente já falou desse jogo várias vezes já. Acho que é o que tá mais em alta agora, né? Final Fantasy VII Remake. Ficou muito tempo já em desenvolvimento para entregar uma fração bem pequena assim do jogo original. E isso com certeza se deve a essa necessidade de ter esses gráficos muito realistas, assim, né? É bem realista mesmo, mas também é impressionante, assim, né? São gráficos muito detalhados, digamos assim. Acho que é uma boa, uma palavra melhor. Porque é o trend agora, né? É a moda do momento. Você tem esses jogos AAA, todos são baseados em você vender um jogo que é muito bonito visualmente, assim.
E isso tem geralmente significado esses gráficos muito realistas. E eu não gosto muito disso assim pro ciclo de desenvolvimento de jogos. Da maioria deles fica muito. A Square também, eu falei do Final Fantasy VII Remake, mas o Kingdom Hearts 3 foi outro jogo que sofreu muito com isso. Outros fatores também levaram a esse atraso, mas essa necessidade de ficar perseguindo esses gráficos muito bons, isso me incomoda, assim, porque por exemplo, você tem um jogo igual Zelda Breath of the Wild, que ele tem gráficos bonitos, assim, mas não é aquela muito detalhada e que consegue chegar muito longe, com um bom padrão, assim, né? Ele não tem... eu diria que ele até, tipo, tem uns padrões meio, tipo, PlayStation 2, assim, umas coisas, tipo assim, sabe? Uns personagens mais estáticos, assim, uns modelos mais estáticos. E consegue chegar muito longe com isso. Eu fico me perguntando assim, qual é a necessidade de ter gráficos tão exagerados para jogos, quando você pode ter um resultado mais artístico, que te dá resultados tão bons quanto, ou até melhores, em alguns casos. E é isso, assim, é um resumo assim da nossa discussão, eu diria, abrir, mas eu acho que são muito superestimados hoje em dia. De fato, você levantou alguns pontos bastante interessantes, principalmente no caso do Breath of the Wild, e poderia citar também, eu iria um pouco mais longe no caso, por exemplo, do Zelda Skyward Sword, que ele foi lançado no final de 2011. Para o Nintendo Wii, já no fim do ciclo de vida desse console da Nintendo, e todo mundo sabe, né, não é segredo para ninguém as limitações técnicas que o Nintendo Wii sempre teve, né? Ele na época competia com consoles que tinham suporte em HD, né? Os gráficos do PlayStation 3, do Xbox 360 eram superiores, né? Eram máquinas muito mais poderosas do que o console da Nintendo na época. Uhum. Mas mesmo com essas limitações, eles conseguiram entregar um jogo belíssimo, né, com gráficos muito bonitos, principalmente levando em conta um feito alcançado pela direção de arte que é belíssima, né? Uma direção de arte que, inclusive, a Nintendo seguiria adotando, por exemplo, no Breath of the Wild, mas sobretudo na franquia Zelda como um todo, né? Você tinha uma progressão que era bastante interessante de se utilizar modelos um pouco mais próximos da realidade, como era no caso do Twilight Princess, né? Então com gráficos mais apurados, de acordo com Uhum. o potencial dos consoles na época. Mas ela decidiu, né, a Nintendo decidiu seguir outra direção com a franquia, uma direção que eu acho bastante acertada, que não é optar por gráficos super realistas, mas é optar por uma direção de arte bastante arrojada e que com certeza é um deleite visual, né? Isso é uma coisa interessante porque o gráfico, ele não necessariamente, né, quando a gente está falando aqui da importância dos gráficos, a gente não está necessariamente querendo se reportar aos gráficos que buscam uma espécie de fotorrealismo ou que, enfim, estão com as tecnologias mais avançadas nesse quesito, que empregam tecnologias de captura facial, né? O que é o máximo de realismo que a indústria pode oferecer, né? E os jogos indies, né? Eu incluiria eles nessa lista porque você tem jogos indies que são de fato realmente incríveis, né? Que muitos deles inclusive batem de frente com os maiores jogos AAAs da indústria, quando não são melhores, e que justamente pela limitação da produção de um jogo indie, a questão da direção de arte e da necessidade de você se aproveitar a partir de recursos que são mais limitados, eles afloram com ainda mais potência, né? Há uma necessidade de explorar esses quesitos de modo a oferecer um gráfico que seja ao mesmo tempo aprazível, né? Que seja bastante contagiante e, por que não, bonito, mas que não necessariamente se vincula às tendências mais poderosas da tecnologia atual, né? Sim, porque é justamente isso, né? Assim, os jogos indie eles não tem como bater de frente com esses jogos AAA, porque eles não têm desenvolvedores, não têm dinheiro suficiente para fazer isso. Então eles investem numa direção artística legal, com uma arte mesmo legal, assim. Você tem, por exemplo, Hollow Knight. Tem um jogo um jogo assim. Cara, que coisa bonita de jogar aquele jogo, assim. Ele não tem essa coisa refinada, assim, né? Ele é um jogo 2D também. Foi feito
na Unity, se eu não me engano, ou na Unreal Engine, acho que é na Unity mesmo. Mas ele não é aquela coisa muito... Ele não é esse ultra realismo, né, que a gente tá falando aqui. Sim. E é uma coisa bem artística mesmo, bem animada. Estilizada, né? Sim, e eles pegam um tema e usam aquele tema bem, assim, né? Eles fazem esse trabalho muito bem. E você tem vários jogos, assim. Eu joguei mais recentemente o Momodora, Reverie Under the Moonlight, que é um jogo até brasileiro. Ele tem gráficos fantásticos também. É um jogo bem curto, mas muito bonito de jogar. E cada cenário nossa, você fica maravilhado, assim, quando é muito bonito, ou você fica meio aterrorizado também, com coisas mais sinistras, tem umas partes mais sinistras do jogo, mas tudo muito bem colocado, muito bem feito. E é isso e é legal ver isso, né? Os indies que têm sucesso, eles usam essa arma deles bem, assim, né? E você vê, por exemplo, jogos AAA que investem muito em ultra-realismo, mas eles pecam, assim, em ter uma coisa mais consistente, e até gameplay eles perdem com isso, né? Acho que Assassin's Creed é um exemplo clássico disso, assim. É um jogo que peca muito em gameplay, tem muitas críticas em relação à sua gameplay, mas eles sempre entregam gráficos impressionantes. Tanto que é o jogo que tá puxando essa nova geração de consoles, né? O PlayStation 5 e o Xbox Series estão fazendo propaganda com o próximo Assassin's Creed Valhalla, né? Sim. Mas eu não sei qual deles, na verdade. Eu acho que é os dois. É tudo a mesma coisa. Brincadeira. Isso importa. Pra evitar, né? O pessoal caindo em cima também, né? A gente sabe, Brincadeira. brincadeiras à parte, né? A gente sabe que Assassin's Creed tem uma legião de fãs e de Eu não quero admiradores muito mexer nesse grandes. vespeiro, não. Não é a nossa intenção de forma alguma, né? Mas Mas, o caso do Assassin's Creed é interessante porque eu lembro quando o primeiro Assassin's Creed foi lançado, que, enfim, era também magnífico, assim, no quesito gráfico, no quesito realismo para a época. O que mais me impressionava e que continua me impressionando até nos jogos atuais hoje, isso eu preciso reconhecer, não são nem os modelos dos seres humanos, né, dos personagens apresentados no jogo, mas são as próprias cidades, né, os ambientes, a recreação histórica, o trabalho que eles têm por trás disso, isso eu acho muito interessante, assim, eu acho que é um potencial muito grande que a nossa indústria oferece, assim, de você poder recriar com tanta fidelidade determinados lugares, determinados locais históricos, e inserir uma jogabilidade em cima daquilo, né? se eu não me engano, o Assassin's Creed, acho que é o Unity, eu li sobre isso em alguns artigos, mas eles fizeram um trabalho, assim, incrível de escanear a cidade pra... Eu não sei qual cidade que ele se passa, não tem tanta informação sobre a franquia, mas eles escanearam muito um prédio específico ou a cidade e reconstruíram isso no jogo de uma maneira que ficou incrível, assim. E de fato, cara, Assassin's Creed, por exemplo, é uma franquia que tem muito potencial e é desperdiçado, assim, né? Fala mais sobre isso, fala mais sobre isso. É, Tem eles. gente, tem gente que eu- adora Assassin's Creed te xingando nos comentários agora. com certeza. Mas assim, o negócio pra mim é que os mapas, citando, os mapas são expansivos, eles criam mapas gigantes hoje em dia, esses jogos AAA, mas são mapas vazios, assim, né? Você não tem coisa pra coletar, você não tem coisa que te diverte pra fazer, assim. Acho que o Batman Arkham também é um caso bom disso, assim. Tem muitos espaços muito vazios, assim, no jogo, e tem coisas meio repetitivas pra você fazer, umas missões chatas. Então, tipo, vira aquele negócio, você cria um jogo mapa aberto por criar, assim. A indústria meio que pede isso, só que as pessoas não constroem bem, então não faz sentido você fazer um jogo mapa aberto. Faz muito mais sentido você construir fases e explorar muito mais em cima disso. É a E aí, fórmula Ubisoft, né, cara, que sim, tomou é o nome conta do mercado essa geração, então foi assim uma quantidade absurda de jogos abertos que não necessariamente tinham conteúdo para preencher todo o espaço que eles colocaram, né? sim, aí vira essa coisa meio bizarra, assim.
Não me parece tão difícil assim pensar em coisas para você preencher um mapa aberto assim. Claro que se for um mapa gigantesco, é difícil fazer isso, mas me parece muito mais difícil essa reconstrução fiel e fazer os mapas e os cenários bonitos. Parece muito mais difícil do que fazer uma gameplay divertida assim. Você coloca alguns conceitos legais que já existem na indústria e acho que você conseguiria um resultado decente assim. E não é isso que a gente vê. Teve muitos jogos com gameplay medíocre e com, tipo, gráficos ótimos, assim. E é uma coisa estranha. Sim. Eu sempre vou achar isso muito bizarro, assim. Agora a gente está falando de mundo aberto, mundos que são, às vezes, possuem tamanhos consideráveis, mas pouco conteúdo para preencher o espaço, e de gráficos também, que a gente iniciou a discussão. Agora, só para jogar um pouco de discórdia na fogueira, né? Acho que a gente está até o momento concordando muito. Eu quero jogar um exemplo aqui na discussão, que é o Death Stranding, né, o jogo lançado ano passado pela Kojima Productions, o primeiro jogo do Kojima depois de sair da Konami, toda aquela confusão toda. E é uma coisa interessante que os jogos do Kojima, de uma forma geral, eles sempre foram, pelo menos para mim, caracterizados por duas coisas. Que primeiro são gráficos impressionantes, né? Para a época você tinha tanto Metal Gear Solid 2 quanto Metal Gear Solid 3 no PlayStation 2, elevando o nível, né, o patamar do que se pode se alcançar com gráficos impressionantes, né, efeitos realmente impressionantes para o PlayStation 2, para a época. Você tinha o Metal Gear Solid 4 para o PlayStation 3 também, em 2008, fazendo um trabalho muito impressionante nesse quesito. Depois o Metal Gear 5, e agora a gente está no Death Stranding. E no Death Stranding ele aplica a técnica de captura facial e de captura de movimentos assim de uma forma incrível, ao ponto de que ele chega a contratar inclusive atores bastante conhecidos. Você tinha o Norman Reedus, o Mads Mikkelsen, são atores relativamente conhecidos, e o rosto dele está transplantado assim fielmente para o jogo em uma qualidade que sinceramente eu nunca tinha visto antes, né? Realmente uma coisa impressionante de se olhar. E no caso do Death Stranding, que tem essa qualidade gráfica absurda, você tem um mundo aberto que ele é confessamente vazio, no sentido mais literal do termo, porque de fato ele é um mundo aberto que é povoado apenas pelos seus relevos e pelos seus acidentes geográficos, em que o principal desafio do jogo não está tanto no conteúdo das coisas que você faz, porque você faz basicamente a mesma coisa o jogo inteiro, que é entregar as coisas do ponto A ao ponto B, da forma como você achar melhor, né, planejando suas rotas, mas que o próprio conteúdo do jogo está em desbravar esse mundo, né? Quer dizer, o desafio do jogo está em como você vai andar por esse terreno. Isso é uma coisa que eu acho esse jogo incrível, e que ele realmente ele empurra o que a gente considera como o patamar assim, em relação a jogos de mundo aberto, né? Ele é um jogo que o mundo é vazio e o seu desafio está justamente em andar e percorrer esse mundo e desbravar todos os tipos de armadilhas, acidentes geográficos, além da ameaça do jogo, que são como se fossem criaturas de outro mundo, né? Tem todo o lore do jogo, um lore bastante extenso, mas a questão que eu quero colocar aqui é que o poderio gráfico do jogo ele é uma coisa absolutamente essencial no Death Stranding, porque não é só apenas impressionante você jogar com um personagem que é a cara literal do Norman Reedus, ou você lutar contra um vilão que é a cara do Mads Mikkelsen, que é um dos meus atores favoritos. É realmente uma experiência incrível. Mas navegar por esse mundo, eu creio que talvez não tivesse o mesmo nível de impacto se não fosse o nível de tecnologia tão avançada que esse jogo emprega, tanto em questões de jogabilidade, mas essa própria jogabilidade ela é potencializada por um gráfico fotorrealista, digamos assim. As mecânicas do jogo, eu acho que elas ganham muito pelo poderio gráfico do jogo. Justamente é o visual, a questão
estética visual do jogo, potencializando o gameplay e oferecendo um tipo de experiência que você não consegue encontrar em quase nenhum outro tipo de mídia, né? Nos jogos, então, inclusive, é uma experiência bastante única, né? Podemos colocar dessa forma. Então, eu acho que no caso do Death Stranding, mas poderia citar outros jogos feitos pelo Kojima, o próprio Metal Gear Solid 5, que eu acho que eleva a franquia num patamar de gameplay ainda mais impressionante. Você tem tanto o gameplay quanto a questão gráfica, a questão puta merda, é difícil de falar, tecnológica. Quase um trava-língua isso aqui, né? Tanto a questão do gameplay quanto a questão gráfica, né, do poderio gráfico, elas se potencializam. Isso eu acho uma coisa muito interessante, porque você cria uma experiência que ela é de fato única e que ela também aproveita tudo aquilo que a indústria pode oferecer de melhor em questão de poderio tecnológico. Cara, essa é a opinião de quem não jogou nem Metal Gear 5 e nem... Aí lá vem a opinião super embasada do Gun, como sempre. Nossa, é o cara que claramente fez sua lição de casa, né? Muito bem informado para dar opinião. Eu tô lembrando no vídeo do que faz um bom de RPG, nosso primeiro vídeo, inclusive, chequem lá no canal, se vocês não viram ainda, lá tem todos os vídeos, se inscrevam lá também, deixem o seu like, sempre bom deixar essas recomendações, né, pedir essas coisas, mas Claro. eu me lembro no primeiro vídeo que você estava falando tanto sobre o Dragon Quest 11, se eu não me engano, eu esqueci de um outro jogo. Não, acho que algum Final Fantasy, não me lembro agora. Acho Mas que o 8. o 8 talvez, né? Em que você tava falando muito sobre o jogo, mas aí você chegou, no caso do Dragon Quest, e falou assim, não, mas eu nunca joguei esse jogo. Nunca joguei, não. Eu assisti ele inteiro, mas nunca joguei eu mesmo, não. Tá certo, tá certo. O dinheiro é limitado, a gente tem que, de fato, priorizar algum jogo, né? Isso é uma boa discussão também, hein? Mas, assim... Bom, a opinião de quem nunca jogou esses jogos. O Metal Gear 5 é um jogo que tem uma gameplay boa, então eu não tenho muita opinião sobre os gráficos dele, mas no caso do Death Stranding, eu achei legal esse conceito de que os gráficos serem realistas são uma necessidade, assim, para ele ser coeso, assim, com a experiência, né? Sim. Isso eu achei interessante e eu acho válido, assim, tipo, eu acho válido criar jogos nesse sentido, que é uma coisa bem pensada, sabe? Tipo, você tá pensando que direção artística você quer. E o cara quis usar, o Kojima, no caso, quis usar um ultra realismo, não só nos personagens, usando atores, mas também com o cenário, né? Pelo que você falou. Sim. E isso é uma ideia interessante, assim. Quando é bem pensado, sabe? A questão é toda essa. Você tem um jogo, por exemplo, God of War 4. É um jogo visualmente incrível também, mas eu não diria que o jogo precisa muito desse negócio de ser fiel, uma coisa mais ultra realista. Claro que você tem aqueles elementos de magia e coisas desse tipo, mas não é um jogo que precisa muito disso, sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque o que eu sinto, o que me irrita muito é você pegar uma empresa igual a Square e você quer que eles querem, na verdade, jogos ultra realistas, tipo, pra um estilo que sempre foi meio anime, assim, sabe? Eu não entendo essa necessidade de você puxar os gráficos para esse lado. Eu acho isso inconsistente e eu acho que isso não faz muito sentido. Quando você pode ter resultados muito mais interessantes com outras formas de animação e de expressão, sabe? Esse é o meu problema. Com essa tendência da indústria. Se você está compondo um tipo de narrativa, acho que o Uncharted, por exemplo, também é um bom exemplo de que é um jogo que faz sentido esse negócio de ultra-realismo, assim, né? O tipo da narrativa encaixa com isso. Mas você pega outros jogos e eu acho que isso não faz sentido mais. Isso fica
a indústria querendo ultra-realismo por querer, sabe? Tipo, pra mostrar pras pessoas, olha que bonito que é. Mas eu não tenho essa tara, tipo, nossa, aqui eu tô jogando com o Norman Reedus também, essa é uma coisa que eu queria falar. Eu não tenho essa necessidade. Eu confesso que eu tenho. Eu não digo especificamente com ele, mas eu não tenho esse negócio de, nossa, eu quero muito jogar esse jogo porque parece que eu tô jogando com... Não vejo essa vantagem toda nisso. Sim, de fato, eu acho que você falou uma palavra aí que é interessante, que eu acho que é uma palavra-chave, que é a questão de coesão, né? Em que medida tanto gráfico quanto gameplay, é claro que todos os elementos de um jogo eles têm que ter uma coesão, e quando o gráfico ele fortalece tanto a questão da narrativa quanto a questão do gameplay, é sempre muito bem-vindo, né? No caso, por exemplo, de jogos como God of War, né, que sempre foram o tipo de jogo, sempre foram os tipos de jogos que na geração em que estiveram, né, sempre elevaram o nível gráfico, né, tanto na época do PlayStation 2, no PlayStation 3 e agora no PlayStation 4, e não duvido também no PlayStation 5. Você sempre teve um tipo de desenvolvimento que sempre me pareceu bastante saudável, né? No sentido de que o gráfico e o gameplay eles têm uma coesão forte entre si, e você não vê nenhum problema nesse aspecto, né? E por que eu estou falando isso da coesão? Porque você citou o caso da Square, que talvez seja a empresa que a gente mais vai citar nesse episódio, porque o caso clássico do Final Fantasy XIII, que talvez seja o principal jogo assim que pelo menos me vem à memória agora de uma falta de coesão e de divisão entre o gameplay e o gráfico. No sentido de que na época, né, o jogo foi lançado em 2010, o jogo tinha gráficos imbatíveis, assim, né? Nenhum outro jogo chegava sequer perto. O gráfico era lindíssimo, o modelo dos personagens, o cenário, mas tudo isso, né, todo esse cuidado com o gráfico do jogo, ele veio à custa do gameplay. Tanto é que é o Final Fantasy mais criticado por toda a fanbase de Final Fantasy. De uma forma geral, é o Final Fantasy que as pessoas menos gostam, né? Mas ninguém vai negar, por exemplo, no caso do Final Fantasy XIII, que os gráficos são lindos. Acredito que seja possível discutir questões como a direção de arte, né? Obviamente tem uma questão de gosto aí envolvida, mas acho que de uma forma geral todo mundo pode concordar que os gráficos do Final Fantasy XIII eram lindíssimos para a época e continuam a ser muito bonitos, né? Admiravelmente. E o problema é que o mau uso dessas tecnologias veio a custo de um gameplay que em grande parte, bastante carrega vários defeitos, né? O jogo é extremamente linear, você tem cenários bonitos, mas você não pode explorar nenhum deles apropriadamente, né? Você segue num corredor pela maior parte do jogo, até que chega um momento que o jogo abre um pouco, mas aí depois você volta para o corredor, então é basicamente um jogo que você anda para frente, desvia para o lado para pegar baús, mas continua indo para frente e só batalhando, e um jogo que dura 40, 50 horas, isso fica extremamente cansativo muito rápido, né? Aí a gente consegue entender um pouco as críticas que esse jogo teve, né? Então você tem esse descompasso que também não fez nenhum favor para o jogo, né? Quer dizer, talvez na época os gráficos extremamente belíssimos do jogo compensassem um pouco esse gameplay um pouco vazio, né? Um pouco chapado demais, mas hoje em dia já não é possível ver os gráficos da mesma forma, né? Apreciá-los da mesma forma, até porque ele já foi superado por vários outros jogos. Enfim. Cara, não me desce assim esse negócio de você ter uma. Você ter essa indústria que só preza por isso não me desce, não me desce. E isso prejudica mesmo como as franquias têm trabalhado, sabe?
E acho que a franquia principal que sofre com isso é Final Fantasy, eu ia falar Final Fantasy VII por algum motivo, mas acho que a franquia principal que sofre com isso é o Final Fantasy, assim, a Square tem focado muito nessa quesito de gráficos ultimamente. Você teve o 13, eu não sei se isso prejudicou o desenvolvimento dele, mas depois disso o 15 e agora o Final Fantasy VII Remake. E agora o Kingdom Hearts é uma coisa que me preocupa, como é que vai ser daqui pra frente, porque eles mudaram os gráficos do jogo, e eles mudaram, né, o estilo do jogo mesmo. E me preocupa assim mesmo, como é que vai ser daqui pra frente essas coisas. A gente vai continuar vendo todo mundo indo pra esse hype de ficar querendo um estilo muito realista, e a gente vai ficar dependendo de jogos indie pra ter um desenvolvimento mais interessante. Isso me incomoda, assim, é uma coisa. Até um outro assunto que rende bastante, que é como essas empresas grandes têm lidado com o desenvolvimento de jogos, assim, né? Você tem muito maltrato para a vida dos desenvolvedores. Eles querem tempos de desenvolvimento curtos, mas isso acaba que não encaixa, né? Uma coisa não encaixa com a outra, e você tem esses ciclos de desenvolvimento bizarros aí, que tantos jogos já existem tantos exemplos na indústria, né, disso. O Uncharted, a Naughty Dog, né, com o Uncharted 4 e com o Last of Us 2 agora. Quais mais? Fugiu agora. Me veio um monte de exemplo de crunch time que teve, mas tipo de jogos que nem tem gráficos tão exagerados. Então, Em relação ao crunch que você mencionou aí, acho que o exemplo que está mais evidente atualmente seria o caso da Naughty Dog, né, tentando entregar jogos perfeitos, né, sempre muito perfeitos, em um nível muito difícil de ser alcançado em um desenvolvimento saudável, né, nem sempre é possível atingir nas condições de desenvolvimento mais adequadas, mas eu que ando jogando bastante Sonic atualmente, revisitando alguns jogos um pouco mais antigos, eu diria o exemplo da SEGA, em outra questão disso que você falou do descompasso entre gameplay e gráfico, porque o exemplo do Sonic 2006, que é um jogo que as pessoas falam muito mal, né? Um jogo que tem notas péssimas de uma forma jogão. geral. Ele é muito mal avaliado, né? As pessoas, de fato, a fanbase detesta esse jogo, né? Que é um caso curioso porque o Sonic 2006 ele foi um título de lançamento do PlayStation 3, né? Então, por ser um título de lançamento, ele carregava o fardo de que ele tinha que mostrar, né, no seu desempenho, né, o poder da nova geração. Então ele, obviamente, ele tinha que ter gráficos impressionantes, uma jogabilidade muito mais afiada do que os outros jogos, né, do que os jogos que o precederam. Uhum. E não bastasse isso, né, não bastasse ser um título de lançamento da nova geração, ele também carregou o fardo de ser o título que comemorava os 15 anos do Sonic, né? A marca, o aniversário da marca, né? E foi um jogo que teve um desenvolvimento, assim, eu estava pesquisando isso esses dias, vendo o vídeo do pessoal comentando sobre esse jogo, e é uma coisa, assim, assustadora o que o pessoal fez, porque você tinha uma equipe de desenvolvimento em que saíram pessoas durante o processo de fazer o jogo. A equipe foi dividida em duas durante o desenvolvimento do jogo. Né? Uma equipe ficou pela metade cuidando do jogo e a outra foi fazer um jogo do Sonic para o Wii, o Sonic and the Secret Rings. Então, a equipe de desenvolvimento perdeu figuras chaves na criação do jogo durante seu desenvolvimento. A equipe teve que se desmantelar, né? Teve que se dividir pela metade, e você ainda tinha o prazo e a pressão que a SEGA impôs aos desenvolvedores de lançar o jogo, assim, inevitavelmente ao final de 2006, né? Para comemorar o aniversário da marca, mas também para inaugurar a nova geração de consoles, né, que também o PlayStation 3 ia lançar no final de 2006. Então você tinha um conjunto de pressões que infelizmente acabou com o jogo, né?
Mas mesmo assim, né, com tanto pouco tempo de desenvolvimento, com tanta pouca gente trabalhando nele, com uma falta de direção assim absurda sobre qual direção a história deveria tomar, né, todas essas questões, mesmo com todos esses problemas, eles conseguiram entregar um jogo que é jogável. Se é bom, se é ruim, é outra questão, né? O jogo, obviamente, é inundado de falhas técnicas, vários bugs, glitches, muita coisa problemática no gameplay desse jogo, coisa que não funciona, é áudio que sai errado, é informação no manual dizendo coisa sobre o jogo que o jogo de fato não tem. Então é esse nível de loucura que é o desenvolvimento desse jogo. Agora, na época em que ele foi lançado, lá em 2006, né, o início da geração, o jogo ele era, na verdade, até bastante bonito. Né? Você tinha CGs impressionantes, né, uma qualidade gráfica incrível. O gráfico do jogo em si, apesar de ser muito destoante em relação à qualidade da CG, era muito bonito, né? Para a época, era um avanço gráfico para a série, mas você tinha um jogo que era completamente quebrado. Né? E a gente estava falando de direção de arte. A direção de arte também, a meu ver, desse jogo é um pouco questionável, né? Porque a SEGA naquele momento estava tentando encontrar um equilíbrio entre os personagens do Sonic, né? Os personagens que são animais antropomórficos, né? Que tem esse visual meio Disney, mas que esses personagens tinham que conviver com personagens humanos mesmo, né? Na cidade do jogo. E na época, a SEGA não tinha encontrado um equilíbrio ideal para esses dois tipos de visuais, né? Então você tinha os personagens do Sonic, que eram personagens de animação Disney mesmo, né? Aquele visual bem Disney, com personagens seres humanos que eram basicamente tentando, né, mirando um realismo, e esses dois modelos de personagem não convergiam e você criava um choque dentro da direção de arte do jogo. Né? Eram coisas que não convergiam bem, na minha opinião. Tanto que tem a famosa cena da. Como é que é? Necrozoofilia, né? Aquilo que sinceramente a cada dia me atormenta mais, assim, porque eu não sei, isso é para você ver o quanto pode dar errado quando um jogo não tem todos esses problemas de desenvolvimento e também não tem uma direção clara de se seguir na história e que caminho tomar os personagens, que é uma coisa assim, cara, assustadora, né? É um jogo que ele me entristece um pouco, porque ele tinha muito potencial, assim, são muitas ideias interessantes, o level design, de uma forma geral, é bastante afiado, isso eu reconheço que o jogo tem um dos melhores level designs das fases do Sonic, mas ao mesmo tempo do que vale um level design se os controles são absolutamente quebrados e o Sonic, cuja característica principal é correr rápido, nesse jogo corre bastante devagar. Pequeno detalhe, né? Sim. Pra você ver como é que é uma coisa que faltou coerência, né? Assim, a característica principal do protagonista não é bem realçada no jogo. Sim. Mas aí, Isso, felizmente, foi corrigido posteriormente nos jogos de Sonic que foram lançados, né? Tem grandes jogos como, por exemplo, o Sonic Unleashed, que eu acho que nesse quesito da direção de arte resolve esses problemas entre a interação que o Sonic tem que ter com seres humanos, né? Ele optou por uma direção muito mais Pixar, né? Nesse sentido de uma animação mais caricata, né? Com personagens mais animados, assim, sem perseguir esse realismo, que eu acho que é também uma direção muito bacana, assim, que eles seguiram e que muitos jogos também seguiram também. Você tinha o Ni no Kuni, que eu já citei em outro vídeo, que ele tem esse visual de animação e é muito bacana, porque é como você jogasse uma animação do Estúdio Ghibli, né, como eu já disse no nosso primeiro episódio. Então você tem aí todas essas questões, mas diga lá, eu acabei te interrompendo. não, eu ia Conclua perguntar seu. que jogos que eles encontram essa balança melhor, que eu nem sabia o único jogo que eu sabia que tinha interação com humanos era no O6, no Sonic 6, sei lá. E nos outros eu não sabia disso. Tem algum outro que faz isso melhor? Da franquia Sonic que você É, pergunta ou no geral? sim.
Não, da franquia Sonic. O Sonic foi o que eu acabei de citar, o Sonic Unleashed, que o Sonic ele interage com os seres humanos, mas são seres humanos, como eu falei, animação Pixar, né, que são estilizados, que não procuram mirar algum tipo de modelo realista. Então a coisa ela acontece de forma muito mais natural e orgânica, né? Se eu não me engano, talvez esse seja o último Sonic em que tem uma interação com seres humanos. Posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é isso. Assim. E de fato, esse foi um modelo que ele estava presente em alguns jogos de Sonic, essa coisa do Sonic interagir com humanos, como por exemplo Sonic Adventure 1 e 2. Mas como a limitação técnica do Dreamcast e do GameCube era bastante limitada, né, comparado com os dias atuais, você tinha personagens que eram basicamente polígonos sem muita distinção ou preocupação se o personagem era realmente fidedigno com o ser humano, ou o Sonic também não tinha nenhum tipo de aparência mais realista ou algo do tipo. Né? Então sempre funcionou bem. Mas com o salto, né, com essa passagem para a nova geração, no caso na época do PlayStation 3 e do Xbox 360, você tinha uma dificuldade aí, né? Que é com esse aumento tecnológico, né, como conciliar esses dois tipos de personagem que têm designs tão diferentes, né? Sonic e um ser humano comum, né? E isso foi uma coisa que eles patinaram nesse jogo, mas eu acho que eles eventualmente encontraram uma direção artística que desse certo, né? Que tivesse uma coesão interessante. Essa é uma coisa engraçada, porque eu nunca tinha reparado que. Porque eu sempre achei a ideia desse jogo estranha, assim, de ter o Sonic interagindo com humanos. Mas o vilão, o Dr. Eggman, né, é humano, né? Assim, isso é uma coisa que Sim. eu tava pensando agora e fiquei, ué. E o Dr. Eggman ele sempre teve um visual bastante caricato, né? Então ele sempre foi mais fácil de. Né? Sim, ele sempre foi mais fácil de traduzir. Agora, essa questão do Sonic interagir com humanos, na verdade, ela é bem antiga até, assim. Vários jogos já abordaram essa questão. Bem antes do Sonic 2006, né? Só fica essa coisa estranha, né? Igual você falou. Eu não vejo sentido em fazer um romance de um humano com um ouriço. Aí é outro assunto para outro episódio, né? Não quero nem entrar nos detalhes do que é o Sonic beijando uma humana, porque é muito. A história desse jogo tem vários problemas, assim, né? É uma pena, porque tinha bastante potencial. É uma coisa que a gente vê muito, né? Assim, você vê tantos jogos que decepcionam, prometem tanto, decepcionam, né? Isso aí é o que mais tem, né? Infelizmente, assim. O mais fácil de fazer é cagar no. Sim. Inclusive, Nomura tá aí pra prometer coisa demais. Nó, nem. É o exemplo do que a gente estava falando de desenvolvimentos que são complicados, né? Com certeza. Tem esse Mas. lado, assim, a indústria, né? Eles querem sempre mandar trailer novo e mostrar o jogo que eles estão fazendo, e às vezes não tem nada, assim. O Final Fantasy VII Remake foi isso. O Metroid Prime 4, cara, a gente não tem a gente não tem uma foto Eu esqueci do jogo. até que esse jogo existia. Sinceramente, assim. Cara, eu tô assim, doido pra esse jogo sair e, tipo, não tem uma foto do jogo. Tipo, a única coisa que a gente viu dele O logo. foi o logo. Tipo, que coisa ridícula, Você velho. lembra quando que ele foi anunciado? Faz Nossa, muito tempo já. Faz bastante tempo que não tem nada sobre esse jogo, né? Nada mesmo. Saíram notícias, mas, tipo, coisa do jogo mesmo não tem nenhuma, fraga, tipo. Mas ele tá vivo então, né? Ele tava, tipo, a Nintendo anunciou que eles, tipo, jogaram o jogo todo fora e começaram de novo, assim. Mas, tipo assim, cara, que coisa louca. Como é que você anuncia um jogo sem nada e você não mostra nada por outros, sei lá. Acho que já faz 3 anos isso. Eu lembro que foi numa E3. Eu acho que foi na de 2017. Foi no E3, eu não lembro agora se foi 2016 ou 2017, mas eu só lembro do logo, assim, tipo, né? Uma loucura. Eu vou até olhar aqui
Metroid Prime 4 Announcement. Foi em 2017. Foi agora, tá fazendo aniversário. Foi em junho de 2017. 3 anos e, tipo, Sacanagem. cara, sem uma imagem. Tipo, nossa. A Nintendo também, às vezes é foda, né? Quer quebrar. Tipo, a antecipação pra mim é ruim, mas isso é pior pra eles, eu acho. Tipo assim, eles criam um hype, mas, tipo, pra quê, assim? Você vai criar, tipo, uma fanbase que vai ficar te enchendo o saco pra você lançar o jogo logo, e você vai ter a cobrança interna maior também, tipo, pra lançar logo o jogo. Tipo, pra quê, assim, que você... Não é uma jogada de marketing que eu não entendo, assim. Pra mim não faz Sim. sentido e não beneficia ninguém, assim. De fato, ninguém sai ganhando, né? Apesar de alimentar nossas expectativas ao máximo, né? Sim. E você acaba, tipo, às vezes cancelando o jogo. Eu tô com medo de acontecer isso com o Metroid Prime 4, assim. Se a Nintendo cancelar, eu vou ficar bem bravo também, falar a verdade, porque, tipo, uma das razões de eu ter comprado o Switch com certeza foi o Metroid 4 sair nele. Porque foi anunciado, tipo, no início da vida do console, tá na metade, pelo que eles falaram, assim. Meu Deus. Então talvez você não veja esse jogo Eu aí. acho que se não saísse, rolava até um processo, assim, sabe? Tipo, Não, mas vai porra. sair, vai sair. Tenha fé. Não, eu digo assim, se não sair pro Switch, às vezes eles falam, vai sair pro nosso novo console. Aí eu falar, pra cima de mim? Ai, ai. Bom, então acho que a gente já chegou no final aqui da discussão, né? Acho que a gente já pode ir dando uma encerrada, né? Já fechamos aqui nossos principais pontos. Sim. E nós queremos ouvir de vocês. Gráficos são importantes? Vocês acham que faz alguma diferença? Bom, para nós faz, né? Para o Gun, principalmente, que gosta muito de Nossa, adoro jogos jogar com o Norman Reedus. fotorrealistas. Bom, mas é isso então, né? Sempre um prazer falar com você, Gun. Né? Quero agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Nós temos os episódios, todos os outros episódios no canal, só vocês acessarem lá. Se inscrevam, deem like e compartilhem. Foi um prazerão, Castilho. Acho que foi até legal que eu descobri coisas novas aí sobre essa parte dos gráficos que eu mesmo não tinha formulado muito bem na minha cabeça. Mas um prazerão como sempre. Obrigado você e a todos que assistiram até agora. E é isso aí. Compartilhem, deixem seu like, comentem. Muito importante esse comentário. Se inscrevam. Isso aí. Até mais, gente. Falou. Até mais. Desligando agora.